Olá pessoal, graça e paz. Olá povo abençoado, Deus abençoe a todos. Já tem um tempinho que eu estou fora das lives aí, ok? A vida tem sido bem dinâmica e às vezes tem me feito ficar um pouquinho ausente, ok? Mas estou trabalhando bastante, graças a Deus, né? Caminhando aí. Ontem eu estive é tão dinâmico aqui, deixa eu lembrar onde eu estive ontem. Confesso que falta até um pouquinho da lembrança. Sei que hoje eu estou aqui em Sumaré, ontem eu estava em Uberaba, ok? Se não me falha, amanhã eu estou na igreja, ok? Em Xerém, pregando nos dois cultos, né? 17h45 e 20 horas. Na segunda, acredito que Curitiba, na terça, Porto Alegre, ok? Na quarta eu estou de volta para esta igreja, mas estou caminhando aí, ok? Um grande abraço a todos. Eu senti o coração de fazer uma reflexão com vocês, então vai rapidinho aí uma reflexão, tá certo? Porque já já eu estou em Campinas e já estou saindo para um evento que vai acontecer aqui em Sumaré, ok? Então vamos lá. O tema da minha reflexão é coisas doces em lugares proibidos. É isso que eu gostaria de refletir com você. E a minha história, você já deve ter notado, ela vai passar pela história de Sansão. É dele que eu quero falar. A história de Sansão começa no capítulo 13 de Juízes, tá certo? E vai até o 16. São apenas 3 capítulos narrando a história deste homem, mas eu acho que nós podemos tirar algumas lições da história de Sansão, e é isso que eu gostaria de mostrar a vocês. Primeiro eu gostaria de usar alguns textos que pode fazer com que você amplie sua visão. No capítulo 13, no verso 25, o texto diz assim: "E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoá e Estaol." Preste atenção, porque tudo que Sansão vai viver, ou a grande maioria daquilo que ele vai viver com êxito, sempre vai ser ao lado do Espírito de Deus. Tá certo? Nós não temos muita referência no que diz respeito à força do Sansão, está no cabelo. Mas eu vou usar alguns textos. Então, 13:25 diz que o Espírito do Senhor começa a impulsioná-lo, a incitá-lo, certo? De quando em quando no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. No capítulo 14, no verso 6, diz assim, é a primeira manifestação de força que Sansão tem. Então diz: "O Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito." O Espírito do Senhor se apossou dele. Capítulo 14, verso 16. 6, perdão. Capítulo 14, verso 19 diz: "Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele desceu e matou deles 30 homens, tomou suas roupas e deu as mudas de roupa aos que declararam o seu enigma." Ok? No capítulo 15, no verso 14, diz: "E vindo ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho." No capítulo 16, no verso 20, diz assim: "E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei." Porém o que ele não sabia é que o Senhor havia se retirado dele. Preste atenção, porque a força de Sansão nunca esteve em seu cabelo. A força de Sansão, segundo a Bíblia, sempre esteve no poder do Espírito de Deus. Ele nasceu com uma missão e isso foi declarado aos seus pais, e ele vai viver majestosamente essa missão todas as vezes que ele está ao lado de Deus. A primeira, o Espírito se apossa e ele mata um leão. Depois
ele mata 30 homens, ele carrega um portão nas costas, certo? Ele é alguém que vai viver coisas extraordinárias e receber de Deus forças, tá certo? No verso 16, ele se levanta como das outras vezes, mas o texto é bem claro, dessa vez ele não pode fazer nada. E o texto não diz que ele não pode fazer nada porque ele está sem cabelo. O texto diz o que ele não sabia é que o Senhor havia se retirado dele. Nossa força de verdade está na bondade e na misericórdia de Deus. Está depositada em Deus. É dele que vem a nossa força. Todas as vezes que perto dele estamos, ok? Porque ele sempre está perto de nós, ok? Nós é que nem sempre estamos perto dele. Se você olhar a trajetória de Sansão, Sansão era alguém que frequentava lugares que ele foi instruído por Deus de não frequentar. Ele não gostava de correções que precisavam acontecer, de limites que ele precisava respeitar. E foi aí o seu caos. Quando ele vence o leão, é algo extraordinário. Parece que foi uma vitória fantástica, mas um tempo depois, ele volta para ver o leão, um lugar que ele não deveria ter retornado. A primeira vez que ele encontra o leão vivo, é verdade, o leão vem ao encontro dele. Então o que Sansão faz é uma legítima defesa. Ele matou o leão e, por estar próximo de um cadáver, ele precisava cumprir um rito cujo qual ele não quis cumprir. Da segunda vez, ele não precisava se aproximar do leão. O leão estava morto e ele não deveria frequentar aquele ambiente. Mas quando ele se aproxima de um ambiente cujo qual ele não deveria estar, ele observa que na ossada do leão, algumas abelhas fizeram uma colmeia. E nessa colmeia havia mel. E agora, Sansão, que foi ali simplesmente por uma curiosidade, é atraído, certo? Por algo doce, porém exposto em lugares proibidos. Essa é uma especialidade muito grande do nosso adversário, de Satanás. Colocar coisas doces, coisas agradáveis, vantajosas, coisas que, se buscarmos algum atributo positivo, sempre vamos achar o belo no proibido, o prazeroso no proibido. Mas a pergunta é: o que sobra depois do prazer em lugares proibidos? É o amargo da alma de ver-se enlameada no pecado. Sansão conseguiu muitas vitórias e não tinha nada a ver com seu cabelo. Tinha a ver, como disse no verso de número 13, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No 14:6, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No 14:19, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No 15:14, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No 16:28, quando ele ora ao Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas no 16:20, quando ele é preso, quando raspam sua cabeça e ele fica sem força, o texto não diz que ele estava sem força porque estava careca. O texto diz, ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Que essa seja uma boa reflexão para todos nós, ao entendermos que a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É ela que faz você vencer as adversidades que vêm contra o seu casamento. É ela que faz você vencer as adversidades que vêm contra o seu ministério. É ela que faz você vencer as adversidades que vêm contra a sua saúde. Tudo o que nós vencemos, vencemos por Ele, para Ele, porque é por Ele, para Ele, dele, que são todas as coisas. Todas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o centro de tudo e que isso fique claro. Cuidado com as ciladas do seu adversário, do nosso adversário, colocando sempre com muita maestria bons argumentos que nos aproximam do proibido,
porque lá tem doce. Cuidado com os doces dos lugares proibidos e mantenha-se de pé, ok? A tua força não vem do teu dinheiro, a tua força não vem do seu ministério de sucesso, a tua força não vem da sua capacitação, a tua força não vem dos seus aliados, a tua força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aprenda com a história de Sansão, que quando Deus vai embora, ok? A tua força também vai. O que te sobra vergonha é trabalho árduo, é força ao redor de um moinho, um ambiente cujo qual você se esforça bastante, mas nunca sai do lugar. Fique com essa reflexão aí, que Deus te abençoe. Alguém gostaria de fazer uma perguntinha? Dá para eu responder uma pergunta aqui com vocês, ok? Vamos lá, se alguém quer perguntar, faça uma pergunta, ok? Mas só diga eu quero se tiver uma pergunta para fazer. O primeiro que assim fizer vai ser chamado e eu tenho que encerrar porque já já eu estou saindo aqui para Sumaré para ter uma palestra, ok? Falando de felicidade. Vamos lá? Alguém deseja? Alguém passou, diz perdão aqui. O primeiro passou e eu. Quando alguém te abandona repentinamente, é livramento? Vamos lá. Vamos ver quem é que entrou aí ao vivo comigo. Boa noite. E saiu. Bom, vamos lá. Quando alguém te abandona repentinamente, é livramento? Não necessariamente. Às vezes, o que você chama de repentinamente não tem nada de repentino. Já era uma tragédia anunciada. Era alguém que já estava te dando indícios de que ia embora e você não notou, porque deveria partir, porque descobriu que você não é tão interessante, que você não é a pessoa que ela esperava que você fosse, ou talvez o seu comportamento acabou expelindo essa pessoa, a sua maneira de lidar com ela acabou afastando essa pessoa de você. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, quando pessoas descobrem que não deveriam estar conosco, isso é extremamente sadio, principalmente quando acontece no ambiente de amizade, namoro ou noivado, ok? E ela segue a vida dela e nós seguimos a nossa. Quando nós nos comportamos indevidamente com pessoas que gostaríamos que ficasse conosco para sempre e nós expelimos essa pessoa, nós expulsamos essa pessoa do nosso convívio, é bom nós refletirmos com essa perda de alguém e aprendermos para não expulsarmos da nossa vida outras pessoas que virão, certo? E que serão extremamente importantes, quer como amigos, quer como sócios, quer como namorados ou até mesmo, por que não dizer, familiares, tá certo? E às vezes realmente pode ser Deus removendo essa pessoa da nossa vida, tá certo? Se nós olharmos por esses três ângulos, acho que dentre um deles podemos achar uma boa resposta para essa pergunta daqueles que gostaríamos que ficassem, porém partiram, ok? Espero que tenha esclarecido. Vamos lá? Alguém deseja fazer mais uma perguntinha? Como ajudar alguém com depressão? Bom, ajudar alguém com depressão, a primeira coisa é procurar um profissional na área, ok? Emocional. Um psicólogo, talvez inicialmente um clínico geral, posteriormente, após os exames e observar, né, algumas irregularidades nisso, podemos identificar, ou pode-se identificar, que essa pessoa precisa de alguns cuidados, de alguns remédios, ok? Em outro ambiente, pode-se usar as terapias do psicólogo, do
psiquiatra quando precisa de um remédio, ok? E caso não tenhamos nenhuma melhora, ou usamos paralelamente também o mundo espiritual, ok? Orações, meditações, leituras bíblicas. Eu acho que atacar a depressão nessas duas áreas será muito importante. O profissional da área ele vai investigar, ele vai tentar descobrir o que startou isso, certo? Se foi uma perda, o que é que deu essa ignição para que a depressão chegasse, tá certo? Então, eu acho que investigar dos dois lados e tratar tanto da área espiritual como da área, né, humana, eu acho que é uma boa receita para quem quer sair com sucesso desse mal que tem afetado tanta gente nos últimos anos. Bom, meu casamento acabou depois de 25 anos e me pergunto por quê. Bom, relacionamentos começam por admiração, desejo e respeito, ok? Admiração, desejo e respeito aproximam pessoas, tá certo? Em todas as áreas. Admiração, desejo e respeito. Quando é amigo, não tem desejo, a não ser o desejo de estar perto. Também é um tipo de desejo, tá certo? Mas admiração, desejo e respeito é igual a amor, ok? Quando é que as coisas desandam, quando admiração, desejo, respeito vão embora, não necessariamente ao mesmo tempo, tá certo? Mas as pessoas têm que entender que antes do amor ir embora e o casamento acabar, provavelmente o respeito acabou ou já foi embora e ninguém fez nada para trazê-lo de volta. O desejo acabou e ninguém fez nada para trazer de volta. A admiração acabou e ninguém fez nada para trazer de volta. Quando acaba admiração, desejo e respeito, normalmente o amor vai embora. A minha pergunta é: onde as pessoas estavam quando admiração, desejo e respeito estavam partindo e elas não fizeram nada? Relacionamento termina por negligência, ok? Não entender os sinais de que ele está acabando. E é isso que tem acontecido com grande parte das pessoas. Vamos lá. Marcela, eu acho que é isso. Marcela Mendes. Foi você que eu chamei, Marcela. Vamos lá ver se a Marcela entra conosco. Nossa, uma pergunta interessante. Como criar um ambiente para fazer o marido feliz em casa, já que ele para no bar. Essa é uma coisa. O bar, o ambiente do boteco, dependendo da história da pessoa, é um ambiente extremamente agradável. Tá certo? Eu já estive por lá e posso dizer que os bate-papos, a conversa, a bebida, é um ambiente extremamente agradável e que desestressa bastante o homem, tá certo? Eu acho que aquilo, vou falar nos dois segmentos. Eu sou pastor e acho que o encontro dessa pessoa com Deus removeria essa pessoa desse ambiente, ok? Que, como eu disse, a nível do ser humano, tem muita coisa legal, mas espiritualmente falando, é um ambiente horroroso, tá certo? Onde se vende uma estrutura que tem destruído famílias, que é o álcool, mas eu acho que você precisa pedir sabedoria a Deus para criar um ambiente agradável, realmente, dentro da sua casa. Seria legal você, primeiramente, conversar com seu marido e entender o porquê ele para sempre por lá. Tentar inicialmente montar uma agenda equilibrada, onde ele passe a parar nesse ambiente, talvez numa, numa agenda um pouco menor, 2, 3 vezes na semana, se manter lá num período menor de horário, e à medida que você for criando em casa um ambiente mais agradável, mais atrativo, inevitavelmente você vai removendo seu marido, ok? De uma forma gradativa. Uma conversão
provavelmente removeria ele de uma vez só. Mas nem sempre isso acontece, e é o modelo que acontece com todas as pessoas. Algumas são um pouco mais morosas, são um pouco mais lentas, mas costumam ser mais precisas. Quando alguém sai num processo mais vagaroso, é mais sólido, ok? É muito comum nós vemos essas pessoas que saem de forma abrupta acabarem em algum momento tendo alguma recaída, alguma coisa desse tipo, tá bom? É o que eu posso recomendar aí para você. Pô, aí as pessoas me perguntam coisas cujas áreas eu não sou autoridade, ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes, quando você vê alguém falando de finanças, você vê alguém falando de investimento, alguém extremamente habilidoso nessas áreas, não cometa o erro de achar que essa pessoa é uma referência ou uma autoridade em todas as áreas. Às vezes a pessoa é muito boa para fazer negócio e ganhar dinheiro, mas é uma pessoa péssima para se lidar em relacionamentos conjugais. Às vezes, uma pessoa pode ser muito boa na área de família, mas é uma pessoa péssima para lidar com dinheiro, negócios e todas essas outras coisas. Quando você for fazer uma pergunta para alguém, desculpa se esse alguém é uma autoridade nessa área, ok? Porque se ele não for, não tem nem problema você perguntar. A minha preocupação é que, às vezes, ele não é uma autoridade naquela área, mas tenta instruir a pessoa numa área cuja qual ele não é autoridade, tá certo? É como, por exemplo, você fosse a um médico, tá certo? E você tivesse um amigo muito íntimo e ele é cardiologista, tá certo? Porém, você está precisando de um gastro, ok? Alguém que vai cuidar do seu estômago. Mas os dois são médicos, sim, mas um é especialista no estômago e outro é no coração, certo? Então, cuidado, quando você for responder, às vezes tem pessoas que perguntam algumas coisas e você pode acabar recebendo. Eu já vi gente aconselhando pessoas na área de família que eu falei, meu Deus do céu, como essa pessoa que fez a pergunta não conseguiu fazer a leitura da falta de habilidade que esse que ela chamou para conselheiro tem dificuldade de responder. Tá certo? Vamos lá, Estados Unidos, só no final do ano ou o ano que vem. Vamos lá, as pessoas fazem perguntas assim, ainda tenho mais 5 minutinhos. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado aí. Ontem foi muito legal, Uberaba. Muito legal. Bom, como saber se uma pessoa é boa ou ruim para que você possa ajudá-la? Foi a pergunta de uma pessoa aqui. Bom, se não tem como fazer isso sempre, ok? Pessoas vão cruzar seu caminho e é importante que você as ajude naquilo que você puder, naquilo que estiver em seu alcance. Não faz sentido você, por exemplo, emprestar um dinheiro para alguém, pagar uma dívida, e esse dinheiro é um dinheiro que você depende dele num curto prazo para pagar a sua dívida, tá certo? Isso não é ajudar pessoas. Isso é criar certo? Um ambiente de grande risco para você criar um problema para você mesmo. Então você precisa, em primeiro lugar, ajudar todas as pessoas. Todas elas que vierem, elas precisam ser ajudadas, tá certo? De alguma forma, você tem que a pessoa que se aproxima de você, ela tem que sair de perto de você melhor do que chegou. Eu acho que isso é fantástico, tá certo? Você tem que colocar nessa pessoa alguma coisa que não necessariamente tem que ser material, mas uma palavra, um valor, um ânimo, alguma coisa desse tipo, tá certo? Se você vai trazer essa pessoa para seu ambiente de convivência, se você tem a expectativa de que essa pessoa se torne alguém que vai viver próximo de sua intimidade, de seus negócios,
de sua família, eu diria que você deve ter um pouco mais de cuidado e realmente avaliar um pouco mais essa pessoa, certo? Conhecendo de onde ela vem, por onde ela passou, o que aconteceu, quais são os rastros, tá certo? Ou seja, é o histórico. É como quando alguém vai trabalhar numa empresa e alguém pede referências, certo? Dá uma olhada, pede um currículo, quer saber de onde você está vindo, por onde você passou, se tem algum telefone que pode se estabelecer um contato com o seu passado, ok? Isso é muito importante. Quando você quiser introduzir alguém em ambiente de importância, eu acho que é muito, mas muito importante você tratar isso de uma forma sóbria. Tá joia? Bom, o Carlos, ele escreveu, por favor, quer falar comigo, Carlos? Chamei você. Entra ao vivo e eu já vou até desligar meu iPad aqui, porque com o Carlos eu falo aqui e já vou descer. Vamos lá, Carlos. Boa noite. Peraí, pastor, vou virar essa Não, câmera, é o Jesus. Carlos. É a Ana. Tudo bem? A paz. Rapaz, você fala de onde, Ana? Uberaba, Minas Gerais. Ontem o senhor esteve aqui. Isso. Vamos lá. Meu esposo estava trabalhando, não deu pra gente ir, mas vem mais. A gente queria muito estar Foi bem lá legal. ontem. Foi bem legal, foi bem gratificante. Eu vi alguns ao vivo. Pastor, eu tenho uma dúvida comigo, que eu não tive a liberdade de falar com o meu pastor, mas eu senti vontade de fazer essa pergunta. Diga. Na igreja que a gente congrega, tem 3 anos. Eu sou batizada nas águas, meu esposo ainda não, ele só apenas aceitou Jesus ainda, mas o Espírito Santo está trabalhando. Lá, a gente tem o culto de terça e quinta, que tem libertação no final do culto. E eu acredito que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente tem que ser muito santo para ele habitar em nós. E lá, na libertação, alguns irmãos passam mal e o pastor liberta, é usado por Deus, liberta, e logo após, assim, o Espírito Santo se manifesta, assim, na mesma pessoa. Eu queria te fazer a pergunta, porque uma bica não jorra água do mesmo. Não é a mesma coisa. Não sei te explicar se eu estou errada, que o Senhor me perdoe, Jesus me perdoe, mas eu queria entender se isso pode realmente acontecer, se eu estou enganada. Bom, vamos lá. O grande problema é criarmos os padrões. Os padrões que me preocupam. Ok? Sim, Tentar colocar Deus numa caixa não funciona. Bom, vamos pegar uma passagem bíblica, não vou citar o texto, mas uma passagem bíblica sim, muito conhecida. Jesus está conversando com seus discípulos e pergunta a seus discípulos: quem dizeis vós ser o filho do homem? E alguns disseram: você é João Batista, outros disseram: você é Elias. E aí ele pergunta sim. a Pedro: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem fizeram o Simão Barjonas, que não respondesse segundo a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está sobre você. Logo, Amém. Jesus começa a narrar sua morte. E quando ele narra sua morte, é necessário que o Filho do Homem, Pedro diz, não, isso não pode acontecer contigo. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, na mesma passagem, você vai encontrar Pedro cheios do Espírito Santo, na resposta, e você vai ver Pedro dando lugar ao diabo. Você está entendendo? Sim, Então, eu entendi. entendo que há uma confusão nisso, e você usou uma passagem bíblica bem legal, que não pode jogar Amém. né, duas águas da mesma fonte, Bica. certo? Isso. Isso é uma realidade. A questão é o O seguinte: Carlos chegou, ô, pastor, do alô, bom? serviço. Deus abençoe, Tudo queridão. bom? Prazer Na paz. conhecer o senhor, muito satisfatório. Obrigado, viu? Um grande abraço. Então, a resposta Amém, o senhor tá também. joia. A resposta da minha pergunta para você é o seguinte: quem está de frente desse trabalho tem que ter muita sensibilidade para fazer a leitura, entendeu? Parar uma coisa Entendi. ou outra. Isso não deveria estar Sim, nem acontecendo em ambiente público. Deveria ser com equipe treinada, ok? Onde pessoas são maduras o suficiente e aptas para fazer esse tipo de avaliação. Tá certo? sim. Lá acontece isso até no ao vivo mesmo.
Então, Isso aí acontece lá até no ao vivo mesmo, sabe? acaba causando mais. Mas eu fiquei muito na dúvida, mesmo congregando há tanto tempo, o Espírito Santo já usou muito o pastor para falar comigo, com meu esposo, em várias coisas, mas é só essa questão mesmo que eu queria entender É. e não senti vontade de perguntar diretamente para ele. Eu acho que, pelo que você está me expondo, eu acho que é só uma questão de ordem e organização. Ok? Sim. Eu não vejo nada que abone a conduta do pastor. Talvez Sim. precise até de um alerta seu sobre ele. Fala, olha, pastor, isso publicamente, certo? Acaba causando mais confusão do que esclarecimento. Eu acho que é um ambiente sóbrio, mas as pessoas têm que estar muito, ter uma sensibilidade muito grande para conseguir discernir, certo? Quem é quem nessa história? Porque o mundo espiritual, os dois já estiveram juntos. Um dia Satanás também esteve nos céus. Então, quando você vai ao mundo espiritual, é muito comum você ver o comportamento muito próximo, certo? Dos mundos. Por quê? Porque eles um dia foram um só. Então, às vezes, você vê manifestações de uma igreja bem próximas de uma manifestação em outro ambiente religioso, movimentos e todas essas coisas. Então, eu acho, né, preciso se ter muito cuidado, senão você pode, amanhã ou depois, ter alguém possuído por um demônio colocando a mão na cabeça de alguém para orar. É verdade. Você está querendo evitar, tá certo? E Deus... só mais uma pergunta rapidinho, pastor. Vai. Quando que o senhor vem em Uberaba novamente? Uberaba agora só ano que vem. Eu acho que esse ano não dá mais, não. Não, mas tá bom. No próximo nós vamos sim. Valeu. Muito obrigada, viu, pastor? Pastor, depois eu quero uma oportunidade para poder cortar o cabelo do senhor. Eu tenho uma barbearia aqui em Uberaba. Se eu... aí ia dar certo, tá vendo? Certo. Fazer essa barba. A próxima vez me dê essa oportunidade, por favor. Vai ser um prazer, Carlos. Um grande abraço, viu? Valeu. Um abraço. Outro. Tá. Tchau, tchau. Bom, gente, estamos terminando. Eu tenho que descer, ok? Vou deixar